Quarentena, isolamento, uso de máscara, distanciamento. Talvez essas tenham sido as palavras mais usadas nos últimos 6 meses. Eu sei que, neste momento, em tempos pandêmicos, você deve estar se fazendo 2 perguntas. O que eu estou fazendo agora e o que será a minha vida nos últimos 2, 3 anos? Essa ansiedade contamina não só a mim, mas também a você. Todos nós, nesse momento, estamos sofrendo de uma situação que os maiores especialistas não conseguem identificar. O Covid-19 mudou a minha vida e mudou a sua vida. A situação pandêmica nos trouxe medo, ansiedade, angústia. Todos esses sentimentos, eles perpassam por tudo aquilo que nós acreditamos e sentimos. Esse sentimento pode muitas vezes nos questionar se estamos ou não no caminho certo. Mas eu quero te confortar. Eu quero te dizer que todas essas palavras você até pode imaginar que nasceram hoje, mas elas são advindas do século XIV, da segunda metade, num continente chamado europeu. Naquele momento, especificamente na transição do século XIV para o século XV, 1/3 de um continente chegou a falecer. Era o início de uma peste negra, uma doença que alguns disseram que veio pelo mar Mediterrâneo. Outros diziam que tinham vindo das relações comerciais. Não importa a origem dessa doença. O que importa é que pessoas de todos os lugares do continente europeu foram contaminados. De um jeito silencioso, ela contaminava e retirava aquilo que para o ser humano é uma das coisas mais importantes, a nossa respiração. A peste negra, ela nos contaminava a ponto de simplesmente começarmos a termos angústias, febres, dificuldades, situações respiratórias, o corpo ficava totalmente escuro, daí a própria origem do nome peste negra ou peste bubônica. Os gânglios inchavam, ficavam inflados, sejam na axila, sejam nas virilhas. O que a gente percebia naquele momento era que o mundo estava vivenciando uma doença que ele não sabia, na verdade, o que era. As pessoas contaminadas, dias depois, eram acometidas por uma morte terrível, uma morte de dor e uma morte de isolamento. O isolamento, a quarentena, o uso de máscara, tudo isso foram instrumentos usados pelo europeu para vencer exatamente essa doença. Mas como se não bastasse, parte do continente europeu terminou tendo a sua vida vilipendiada. E o que era mais grave, não era só a partida dos entes queridos, mas era como eles partiam. E um dos sentimentos mais importantes do mundo ocidental era exatamente o abraço final, o momento de despedida. E acreditem, esse momento de despedida, a semelhança ao que estamos vivenciando hoje, ele não podia acontecer. A peste negra nos ensinou que a qualquer momento nós podemos estar exatamente reféns de um sistema pandêmico que pode nos tirar a minha vida, a sua vida, a vida dos entes que nós mais gostamos e amamos. No início do século XX, quando nem se falava mais em peste negra, surgiu uma outra doença chamada de gripe espanhola, que na verdade de espanhola não tem nada, porque alguns historiadores afirmam que a origem dessa doença, ela na verdade nasceu nos Estados Unidos da América, quando estavam todos imbuídos numa guerra, a Primeira Grande Guerra Mundial. Os Estados Unidos e o mundo estavam acometidos por um vírus que, à semelhança ao Covid, ninguém sabia o que era. A semelhança à peste negra, ela também nos vilipendiou o nosso ar, a nossa respiração, aquilo que no direito nós aprendemos que é algo difuso e que pertence a todas as pessoas. A gripe espanhola, para alguns historiadores, chegou a matar 50 milhões de pessoas. Para outros, chegou a matar mais de 100 milhões de pessoas no mundo. Mas a semelhança à peste negra, o mundo também venceu a gripe espanhola. O ano de 2020 foi um ano atípico. A China dispara uma doença que nós não conhecíamos. Os chineses começaram a se organizar e o medo veio de forma imediata. Quando viram a forma de irradiação, de contaminação dessa doença, alguns disseram, é o início do apocalipse. Outros disseram, é a peste negra. Alguns legitimaram de que seria o retorno da gripe espanhola. Mas, na verdade, a ciência disse que chega
mais uma epidemia. Na verdade, a ciência faz mais uma analogia. Aqueles que diziam que era uma gripe espanhola com o retorno, na verdade a ciência diz que não é uma gripe espanhola, mas é o Covid-19. O mundo, então, vai fazer os mesmos atos que os europeus do século XIV fizeram. Vão se isolar, vão entrar em quarentena, vão usar máscaras e o mundo todo começa a ficar extremamente preocupado. Alguns imaginávamos que nós iríamos ficar somente 2 semanas em nossas casas. 2 semanas que passaram 2 meses, que passaram 6 meses, que já está passando praticamente 1 ano. O medo, a ansiedade e o desespero contaminou a todos nós. A angústia de não saber como lidar com algo que nos vence de forma silenciosa. A contaminação, ela acontece por aquilo que é mais digno nas relações humanas, que é exatamente o abraço, o aperto de mão, a importância que um ser humano tem para o outro em dividir o tato. Nesse momento, não podemos fazer isso. O Covid ele não levou somente vidas, mas o Covid cesseou um dos maiores bens, que não está em livro nenhum, não está na ciência, que é o bem da vida humana, de poder se relacionar, de poder dividir, de poder compartilhar o abraço, o aperto de mão e os afagos daquelas pessoas que nós queremos tão bem. Não temos medo da doença, não temos receio da doença. O que nós temos receio é de não termos a perspectiva de onde nós vamos chegar. Quando a Covid-19 ela estoura no mundo, naquele momento 3 sentimentos surgiram. O primeiro sentimento, o sentimento de solidariedade. Enquanto a doença estava na China, todos nós somos solidários. Emanamos orações, vibrações, até instrumentos cirúrgicos necessários, hospitalares. Mas quando a doença chegou ao Brasil, saímos do sentimento de solidariedade e entramos num outro sentimento, o sentimento de culpabilidade. Começamos a descobrir quem são os culpados pela doença ter chegado ao território brasileiro. Os entes políticos começaram a atritar. De quem é a responsabilidade nesse enfrentamento? É o ente político federal? É o ente político estadual? É o ente político municipal? Quem, na verdade, é o gestor, o grande líder para encarar esse desafio chamado Covid-19? No primeiro momento, tivemos que bater a porta do Poder Judiciário. E o Supremo Tribunal Federal nos disse: a responsabilidade é uma responsabilidade concorrente. Significa dizer que todos os entes políticos devem assumir essa responsabilidade, mas que os gestores municipais, estaduais, devem ser respeitados. Nós começamos a ter um outro sentimento, o sentimento da culpabilidade que busca encontrar estes culpados, terminou nos distanciando, terminou nos afastando e terminou nos trazendo uma preocupação muito maior. Não era somente o enfrentamento do Covid-19, mas era, acima de tudo, saber o que o Covid-19 pode produzir. Quando imaginamos a epidemia no século XIV na Europa, logo depois de ter vencido a peste negra, os europeus embrenharam numa das lutas mais sangrentas que a Europa já viu, que foi a Guerra dos 100 Anos. Naquele momento, a própria cavalaria, que era um dos maiores mitos de sentimento europeu, ele, na verdade, foi abalado, especificamente pela doença. O terceiro sentimento que o Brasil começou a ter foi exatamente um sentimento chamado de individualidade. Um sentimento mesquinho, um sentimento que impede a continuidade das nossas relações afetuosas, familiares e respeitosas. A individualidade, ela termina gerando vários outros fatores e consequências negativas. Quando nós somos individuais, quando eu tenho só um respirador, então esse respirador tem que ser para mim. Quando nós nos tornamos pessoas individuais, tudo que acontece, na verdade, você primeiro pensa em você. O sentimento coletivo no início passa a ser um sentimento individual. E o sentimento individual afasta a cooperação
e o compartilhamento entre eu e você. Eu quero dizer que a peste negra, a gripe espanhola e o Covid-19 não foram os primeiros e nem serão os últimos a nos retirar parte da vida dos entes que nós amamos e nos deixar exatamente como nós estamos agora. O que será o dia de amanhã? Mas de uma coisa eu não tenho dúvida alguma, é que mesmo esse sentimento do futuro, do que virá, eu sei que em momentos históricos nós vivenciamos e superamos as pandemias. Foi assim com a peste negra, foi assim com a gripe espanhola e será assim com o Covid. Porque o ser humano, ele é muito maior do que pequenas querelas pandêmicas que nos machucam, que nos doem, que nos tiram muitas vezes o sorriso e a alegria de uma lembrança vivida há tão pouco tempo. Mas o que ele não pode nos tirar é a certeza de que nós vamos superar este momento. O que eles não podem se distanciar é de que este momento, uma vez vencido, será exatamente a hora de recomeçar. E ninguém há de recomeçar sem que antes comece a refletir sobre duas coisas. E a primeira delas, quem é você? E por onde andam os seus conflitos? Eu sou Alessander Mendes e fica conosco no próximo episódio que nós vamos falar sobre conflitos.